Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de admissão. Então, a gente já viu quais são os contratos de trabalho, o que tem na CLT, os tipos de contrato relacionados à CLT. E aí, como fiz um recrutamento, selecionei as pessoas, vou admitir. O que eu preciso fazer? Quais são os documentos que eu preciso? O que eu preciso fazer para admitir essa pessoa para exercer uma função dentro da minha empresa? Então, alguns documentos que têm que ser apresentados no departamento pessoal ou no RH da empresa. Foto, tem empresa que já tira foto direto do funcionário. Então, quando ele vai lá, já tira uma foto para inserir no sistema. Tem empresa que solicita fotinho ainda 3x4, né? Aí cópia dos documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor. O título de eleitor, quando você passa em cargo público, é obrigatória a apresentação do título de eleitor, porque a gente, quando assume um cargo público, temos a obrigação de estar em dia com o serviço eleitoral. Então, a gente tem que apresentar o título de eleitor. Quando tem votação, eu tenho que apresentar meu comprovante de votação ou minha justificativa, né, de não ter votado. Então, eu tenho essa obrigatoriedade quando sou servidor público. Quando não, aí a gente tem que apresentar somente o título de eleitor mesmo. Cópia de certidão de nascimento ou a de casamento. Por que é uma ou outra? Porque quando a gente casa, a de certidão de nascimento ela é eliminada. A oficial vira a certidão de casamento, para quem não sabe. Então, a de nascimento vai ficar lá no cartório. Então, a gente tem que apresentar certidão de nascimento ou de casamento. O comprovante de residência, para eu saber o endereço, onde que eu estou morando, que isso já vai valer para a concessão do Vale Transporte, né, o benefício do Vale Transporte. O comprovante de escolaridade, o diploma, do curso técnico, da faculdade, depende do qual é por qual função que você está sendo admitido. Aí preciso apresentar meu comprovante de escolaridade. Para os meninos, né, o certificado do serviço militar, geralmente tem que apresentar já a dispensa, né, porque as empresas não contratam antes, porque elas têm medo que se contratar antes do menino ter já sido liberado do serviço militar, se ela admite essa pessoa e ela tem que servir o exército, ela vai ter que continuar pagando o salário desse funcionário e manter o emprego dele, né? Então, geralmente as empresas não contratam enquanto não tiver o certificado de reservista do serviço militar. O cartão do PIS/PASEP, quando você tem o primeiro emprego, a empresa ela vai fazer o registro do PIS. O PIS é um cartão, um RG do trabalhador. Então, toda a movimentação relacionada a um trabalhador seletista, um trabalhador CLT, a gente utiliza o número do PIS, tá? O atestado de antecedentes criminais, tem empresa que manda a gente só assinar um termo, tem empresa que solicita retirar isso no site da polícia, então tem a opção de solicitar esse atestado online. Número da conta do banco, que geralmente a empresa solicita abertura no banco que ela trabalha, a carteira de trabalho para fazer o registro, o exame médico admissional e, se possuir filhos, a certidão de nascimento dos filhos, a carteira de vacinação, declaração escolar. Isso aqui é para a questão do salário família que a gente já viu, né? Do salário família. Então, a gente já viu que precisa desses documentos para concessão do salário família. Então, esses são alguns documentos que são solicitados no momento da admissão. Levei toda a papelada e aí? Aí a empresa vai fazer o registro, né? O que ela vai registrar? Na carteira de trabalho, vai colocar lá o contrato de trabalho entre empregado e empregador, a função que ele vai exercer, o salário. Ela tem que fazer a ficha do empregado. Essa ficha ela pode ser impressa ou ela pode ser só no sistema. Geralmente as empresas fazem no sistema e fazem a impressão para deixar no prontuário, né? Então, para o funcionário assinar. Eu vou assinar quando eu sou admitido e vou assinar quando eu sou demitido. Eu tenho esse controle. Tem empresa que é mais antiga, ela tem o livro de registro, né? Então, ela tem esse procedimento para admitir e demitir funcionários. Empresa pequena também tem uma ficha, ela não vai ter um sistema todo integrado, ela tem a ficha, um livrinho para fazer esse tipo de registro. O cartão ponto, que é obrigatório, né? Agora ter o cartão eletrônico,
com a digital do funcionário, a declaração de dependentes para fins de imposto de renda, termo de concessão do salário família e opção do vale transporte. Tudo isso são documentações que a empresa vai elaborar e o funcionário depois vai ter que assinar, concordar com tudo que está sendo elaborado. Aqui eu coloquei, a gente falou da carteira de trabalho. Desde o ano passado, a carteira de trabalho está sendo também digital. Então, daqui a uns tempos não vai ter mais a impressa, ela vai ser somente digital. Então, quem vai tirar uma carteira de trabalho, ela vai até o local do Ministério do Trabalho, mas ela vai ser online. Então, você vai ter um aplicativo no seu celular e vai ter a sua carteira de trabalho digital. Então, toda informação que a empresa tiver registrado o seu funcionário vai ter que estar vinculada com essa carteira digital aqui. Aqui é o modelinho de ficha de registro do empregado, que tem todos os dados. Eu falo que isso aqui é um rascunho da vida do empregado para depois a gente atualizar a carteira de trabalho dele. Então, ela tem que ser totalmente preenchida com todos os dados certinho para que a gente possa fazer a adaptação depois para a carteira de trabalho. Então, tem que ter o nome da empresa, que é o empregador, o endereço da empresa, aí o nome do empregado. Aqui a gente cola, nesse espaço aqui, a gente cola uma foto do empregado, né? Foto, o nome do pai, o nome da mãe, todos os dados que tem nos documentos que foram solicitados dentro do RG, do comprovante de endereço, se tem filhos ou não, a gente preenche nessa ficha do empregado aqui. Tem os nomes dos dependentes, o parentesco, endereço, se é estrangeiro, data de chegada no Brasil, enfim, tem toda a documentação. Tem até alguns itens a mais que não tem tanta importância, mas a gente coloca, que é a cor do cidadão, a altura, o peso, os tipos de cabelo, os olhos. Então, são algumas características do nosso funcionário. Preencho com os dados do PIS, né? O cadastro, quando aconteceu. A data de admissão, a data do registro. Geralmente, o correto é que seja a mesma data. Né? Então, quando você admite e quando está registrando, tem que ser no mesmo dia. Isso tem que acontecer no mesmo dia. Qual é o cargo que a pessoa vai exercer, qual que vai ser o salário, se ela tem comissões, qual é a forma de pagamento. Então, tudo isso tem que estar na ficha do empregado. Essas informações têm que estar vinculadas com o contrato de trabalho do funcionário. Então, uma coisa tem que estar atrelada à outra. O horário de trabalho, que hora que ele entra, qual que vai ser o intervalo, o horário de almoço, qual que é a saída, que dia que é o descanso semanal, vai ser no domingo, vai ser na segunda, na terça, eu tenho que ter descrito tudo isso. E aí, o meu funcionário na admissão vai assinar neste campo aqui. Quando for demitido, e o empregador vai assinar aqui. Quando eu for demitido, vai vir a data de admissão nesse campo e a assinatura aqui. Então, eu tenho que ter essa ficha do empregado impressa, sim. Tem que ter os dados no sistema? Sim, mas eu preciso ter a ficha impressa também. Essa é a frente da ficha. O que importa para a gente atualizar a carteira de trabalho é o verso da ficha, que é o próximo slide. Aqui a gente tem o verso da ficha do empregado. Então, nesse verso eu tenho todas as informações relacionadas às férias do empregado. Então, eu vou colocar aqui, como eu falei para vocês, é o rascunho da carteira de trabalho. Então, esse rascunho eu tenho que colocar nas férias aqui, qual é o período aquisitivo de férias? Estou tirando férias referente a que período que eu trabalhei. Então eu trabalhei de fevereiro de 2018 até janeiro de 2019. Então, 1 de fevereiro de 2018 até 31 de janeiro de 2019. Deu 12 meses. Isso é o meu período aquisitivo de férias. Então, eu vou anotar aqui, 1 de fevereiro de 2018 a 31 de 1 de 2019. Período aquisitivo. Vou sair de férias em fevereiro. Então, aí, qual que é o período de férias? São 30 dias? Vou colocar aqui qual foi o período de férias, de que data a que data. Eu tenho que ter registrado isso porque lá na carteira de trabalho eu tenho um campo para fazer essa atualização. Né? Como a gente tem que pagar as férias anualmente, eu tenho que conceder o período de férias
anualmente para o meu funcionário, eu tenho que estar registrado, tenho que ter esse registro no contrato de trabalho e na carteira de trabalho também. Então, eu vou colocar isso na ficha do empregado. Então, eu faço esse rascunho. Não é toda empresa que pede todo ano para atualizar a carteira. Então, é importante a empresa fazer esse tipo de anotação na ficha do empregado. Quando solicitar a carteira de trabalho, ela faz as atualizações necessárias. Tem aqui a contribuição sindical, que agora ela não é mais obrigatória. Então, quem faz a contribuição sindical, eu vou anotar na minha carteira de trabalho. Quem não faz, não preciso fazer anotação nenhuma, tá? Geralmente está do mesmo jeito lá na carteira de trabalho. O ano da contribuição, qual é o sindicato e o valor que foi contribuído. Aqui, os afastamentos são quando acontece algum tipo de afastamento. Então a pessoa se afastou por licença maternidade, a pessoa se afastou por licença saúde. Então eu tenho que ter esse registro aqui, qual foi o motivo, a data de afastamento, quando que ela voltou e fazer a anotação também na carteira de trabalho. Tem um campo de observações, eu tenho que fazer essa anotação lá. Por quê? Se ela saiu afastada de licença maternidade ou licença saúde, o INSS tem que saber esse afastamento, porque ele tem que liberar o pagamento para esse funcionário. Então, ela precisa ter essas anotações. E quando acontece alteração salarial do funcionário, eu também tenho que fazer a anotação na ficha do empregado e na carteira de trabalho também. Então, esse aqui é o rascunho, né? Vou lançar todas as informações para poder atualizar a carteira de trabalho do meu funcionário. As anotações na carteira de trabalho, que é o que a gente está falando, ela está contida no artigo 14 a 40 da CLT. Lá na CLT está falando que o registro tem que acontecer em até 48 horas, mas a gente sabe que tem empresa que não faz isso, fica lá com a carteira do funcionário uns 3 meses. Mas a gente acabou de entrar na empresa, a gente vai brigar com a empresa, obrigá-la a fazer o registro em 48 horas? Não. Né? Então a gente dá uma de migué e deixa lá a carteira até a empresa resolver fazer. Mas o correto é ela fazer o registro em 48 horas, para não ter problemas depois. Vai que acontece alguma coisa e você não foi registrado. Daí dá problema para você e para a empresa também, tá? A carteira de trabalho é um documento obrigatório para admissão, então não adianta eu ter todos os outros documentos. A carteira de trabalho eu vou tirar ainda. Não. Quando vai no processo da admissão, tem que ter todos os documentos de imediato, tá? E ela é a vida funcional do trabalhador. Qualquer registro dentro das empresas que você trabalha, você tem que ter anotado na carteira de trabalho. Aí nós temos no momento da admissão, o que eu vou anotar na minha carteira de trabalho? Então tem a folha lá da parte de contrato de trabalho, que eu vou fazer a anotação do nome da empresa, a data de admissão, o salário, a contribuição sindical, se o funcionário vai contribuir ou não, porque agora ela é opcional, e a opção do FGTS, que eu vou colocar a data de admissão do funcionário. O banco sempre será a Caixa Econômica Federal, e a agência e praça são as agências que a empresa... qual é a empresa qual é o banco que a empresa deposita o FGTS. Então, aqui em Jundiaí a gente tem vários bancos da Caixa Econômica Federal. Então, a empresa X faz o depósito na agência da Vila Arens. Então, eu tenho que colocar agência, qual que é o nome da agência, Vila Arens, e a praça, Jundiaí, São Paulo. Praça geralmente é a cidade, o estado onde está localizado o banco. Aí aqui a gente tem um modelinho da página do contrato de trabalho. Então, como que eu faço a anotação, né? Os dados do empregador, então o nome da empresa, né? No caso aqui é uma empresa, é o nome da pessoa mesmo. O CNPJ, o endereço, rua, município, o tipo de estabelecimento. Então, no caso aqui é um registro de empregado doméstico, tá? Mas aqui, no especialização do estabelecimento. Então, pode ser ramo industrial, comercial, prestador de serviços, área de logística, área de telefonia, enfim, eu posso pôr uma referência aqui para saber que tipo de estabelecimento que é.
Qual que é o cargo que a pessoa vai exercer, o nome correto, o CBO, então a gente tem que ter o número do CBO para aquele cargo. Não sei o número, vai lá no CBO, procura o cbo.org.br e encontra o relacionado ao cargo que eu vou exercer. A data de admissão, o número do registro e o número da folha quando acontece você ter um livro de registro do funcionário. Então, eu coloco as informações aqui. Qual que é a remuneração? Eu tenho que colocar em número e por escrito. Tenho que escrever das duas maneiras, porque se não estiver legível o número, eu tenho já escrito aqui. E sempre estar legível o que eu estou escrevendo. Ah, eu não quero escrever porque a minha letra é muito feia. Posso digitar e colar aí na carteira? Pode. Então, posso colar numa etiqueta, posso colar um pedacinho, fazer no computador todos os dados e colocar aqui, que é o que as empresas já fazem. Às vezes já sai até do sistema que ela tem dentro da empresa. E aí o empregador vai assinar aqui, nesse campo aqui. Quando o empregado é demitido, aí eu vou colocar a data de saída, né, a data de saída do funcionário, quando acontece a rescisão, e aí o empregador vai assinar novamente. Então, aqui eu só vou preencher quando acontecer a rescisão, ok? Aí, a gente preenche, né, o contrato de trabalho, contribuição sindical, FGTS e, dependendo do tipo de contrato, eu tenho que fazer algumas anotações nas anotações gerais da carteira de trabalho. Então, se um contrato é por prazo determinado, então eu tenho que especificar lá que o contrato de trabalho da página tal é por prazo determinado por tantos meses, prorrogável por mais tantos meses. Então, eu tenho que fazer essas anotações específicas. Se eu não coloco essa informação que o contrato é determinado, eu vou entender que aquele contrato daquela página, ele é por tempo indeterminado. E aí, se a empresa quiser rescindir de última hora, ela rescindir porque terminou o contrato, mas não estava especificando na carteira, o funcionário está com o direito adquirido. Então, tem que ter as informações corretas na carteira de trabalho. Contrato de estágio, tem empresa que faz o contrato de estágio, né, o documento, e faz nas anotações gerais, faz uma anotação falando que o contrato foi realizado na empresa tal pelo período de tantos meses. Isso acontece também. Quem tem o primeiro registro do PIS, a empresa vai colocar uma etiquetinha que o número do PIS do funcionário é tal, que foi cadastrado na data tal pela empresa tal. Então, ela vai colocar essas informações nas anotações gerais. E qualquer outro tipo de informação que seja necessário, correção de dados. Ah, eu coloquei lá no meu contrato de trabalho, eu coloquei o salário errado, saiu rasurado o número, rasurei na hora, a caneta borrou. Pode deixar rasura? Não, vou fazer um asterisco, uma marquinha, uma bolinha, vou escrever lá, vide página tal. Vou lá nas anotações gerais e vou fazer o contrato de trabalho, a data do contrato de trabalho da página tal, leia-se corretamente o valor de e coloco a correção. Eu tenho que anotar que foi, como foi rasurado lá, tem a correção lá nas anotações gerais. Se não tiver essa correção, aquela rasura vai causar problemas. Então, o cara recebia R$1.000, mas tem a rasura de R$1.600, só que eu não tenho em lugar nenhum anotado isso, vai dar problema para o funcionário. Ele pode ser acusado de ter fraudado aquela carteira de trabalho. Então, eu tenho que fazer toda e qualquer anotação, toda e qualquer alteração dentro da vida funcional do funcionário, eu tenho que fazer nas anotações gerais da carteira de trabalho, tá? Aí outras páginas que tem na carteira de trabalho. Então, quem nunca viu uma carteira, tem outras páginas, que é a anotação de férias, que eu falei para vocês. Por isso que tem que ter lá na ficha do empregado, a gente tem lá a anotação de férias para depois transcrever para cá. Então, aqui eu vou colocar quando que ele tirou férias, que é a parte do gozo de férias. Então, ele tirou férias no período de... gozou férias relativas ao período de... Então, aqui é o período aquisitivo e aqui o período que ele saiu de férias. Então, eu tenho que ter as duas informações. E a assinatura do empregado. E aí tem a alteração do salário também. Quando que foi aumentado, para quanto, né? Qual o valor? Continuou na mesma função, se é o mesmo CBO e qual o motivo? Reajuste.
se tivesse mudado de função, promoção do cargo, taranana, eu tenho que justificar qual é o motivo. Aqui o CAGED é um sistema que a gente lança, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A empresa ela tem que fazer esse registro todo mês, então ele é mensal. Até o dia 7 de cada mês, eu tenho que lançar as informações de quantidade de funcionários admitidos, demitidos, transferidos. Então, eu tenho que fazer essa informação, a movimentação que acontece dentro da minha empresa. Então, eu tenho que justificar dentro desse sistema. O sistema CAGED, ele está vinculado agora ao e-social. Então, ele está lá dentro do sistema do e-social, tá? Então, todas as informações necessárias estão no e-social. Tudo o que acontece, mas eu não tive admissão e nem demissão dentro do mês. Não tem problema, eu vou entrar no cadastro do CAGED do mesmo jeito até o dia 7 e vou lançar 0 admissões e 0 demissões. Tenho que fazer esse controle, que é obrigatório por lei, tá aqui na lei. Ela é antiguinha, mas ela tem que ser atualizada todo mês, porque são os dados que o governo utiliza e as outras empresas para ter um controle de quantidade de pessoas empregadas e desempregadas. Aí aqui a gente tem um modelinho de movimentação mensal, então eu coloco aqui quais são os motivos, né, de admissão. Então, contrato de trabalho por prazo determinado, primeiro emprego, reemprego, quando esse funcionário já era meu funcionário, eu demiti, mas aí agora eu vou contratá-lo novamente, reintegração ou transferência de entrada. Ele estava em outro lugar e veio transferido para cá. E aí os desligamentos, aposentou, pediu para sair, que é dispensa a pedido, dispensa por justa causa, rescisão sem justa causa, a empresa necessitou mandar embora, fim do contrato determinado, morte do empregado, término de contrato ou transferência de saída, ele vai para outra sede da empresa. Então, aqui são alguns motivos que a gente tem para utilizar na hora de declarar que teve admissão e demissão de funcionário. Aí tem os dados, né, do funcionário, o número do piso, o nome do empregado, nascimento, tipo de deficiência, qual que é o grau de instrução, a data de admissão, dia do desligamento, o salário. Então, aqui todos os dados para admitir esse funcionário. Então, eu tenho que lançar todas essas informações. Aqui é um modelinho de contrato de trabalho, então a gente tem que fazer um contrato entre empregado e empregador, colocar os dados. No contrato, o que vai aparecer? Quais são a função que esse funcionário vai exercer, qual é a remuneração, qual é o período de jornada de trabalho, qual vai ser o dia de descanso dele, quantas horas vai trabalhar por dia, a duração do contrato, se é contrato indeterminado, se é determinado por quantos meses. Então, eu tenho que colocar esse item aqui que é muito importante. Se tem possibilidade de haver transferência do contratado, então eu contratei ele para trabalhar na sede de Jundiaí, mas ele pode prestar serviços na sede de Campinas. Eu tenho que deixar declarado isso no contrato. Então, para não ter problemas do funcionário falar, mas você não falou nada para mim. Então, eu tenho que estar muito claro dentro do meu contrato de trabalho. A forma de pagamento, como que ele vai receber esse salário? É pelo banco, é pessoalmente, a cada 15 dias, ou é só no final do mês, ou é só no dia 30, ou é só no dia 1º? Tenho que ter isso acordado. Que tipo de desconto que ele pode sofrer na folha sem ser comunicado? Então, tem que constar lá. Quais são as responsabilidades desse contratado diante da sua função e diante do contexto da empresa numa visão geral? E outros itens que não constam aqui a gente pode colocar a mais no quesito. Então, aí a gente faz todas as cláusulas necessárias para ter o acordo entre as duas partes, empregado e empregador. Aqui é só uma imagem para vocês terem noção do que é o e-social. Então, o e-social, é escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então, é um sistema do governo federal que vincula todas as informações que constam, que a empresa declara lá na Receita Federal. Então, se ela declarou que
gastou com folha de pagamento R$ 1 milhão, vai estar vinculado esse R$ 1 milhão da Receita Federal com os dados da contribuição previdenciária, que é a contribuição ao INSS, e todas as legislações trabalhistas, a questão do FGTS, o saldo que ela recolhe para poder depois fazer rescisão de contrato. Então, tudo isso está vinculado agora. Então, é muito difícil burlar esse sistema ultimamente, porque uma coisa está vinculada à outra. Agora, se você declarou uma coisa na Receita Federal e fez outra no INSS, eles vão cruzar as informações. Então, é todo um sistema integrado, toda e qualquer movimentação tem que lançar no e-social. É um sistema informatizado da administração pública e todas as informações nele contidas são protegidas por sigilo. Então, a empresa ela é responsável por todas as informações que ela lança nesse sistema. Se ela lançar informação incorreta, ela corre o risco de responder por responsabilidade administrativa, penal ou civil, e trabalhista também. Então, todas as informações estão contidas nesse sisteminha aqui. Tudo que é do processo de admissão, de movimentação de folha de pagamento e gastos com pessoal tem que estar lançados nesse sistema. Então, por hoje, mais esses conhecimentos básicos que a gente tem que saber sobre o processo de admissão.